Vamos então fazer a nossa prece? Vamos fechar nossos olhinhos, ficar bem calmos, relaxados, pensando num lugar bem bonito. E assim a gente vai agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em mais um geal, em mais um estudo e mais uma reflexão, e que a gente possa sair daqui hoje mais fortalecido, com mais coragem, com mais amor, com mais paz em nossos corações. Que o que a gente aprenda aqui, a gente consiga colocar em prática na nossa vida e no nosso dia a dia. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora, vamos ver qual vai ser a parábola de hoje? Certa manhã, Maria teve uma surpresa na escola. Uma nova garota estava na carteira ao lado dela. A professora apresentou a menina. Maria, esta é a Pei Ling. Ela e seus pais vieram da China. Fico feliz em conhecer você. Seja bem-vinda à nossa classe. É bom conhecer você. Naquela noite, Maria pediu a Jesus que a ajudasse a ser amiga de Pei Ling. E foi bom Maria pedir a ajuda de Jesus, porque ele sabe como ser amigo de todos. Certo dia, Jesus e seus discípulos estavam caminhando por Samaria, país diferente da Judéia, onde Jesus tinha nascido. Os judeus e os samaritanos não gostavam uns dos outros. Eles nunca conversavam entre si. Os samaritanos eram diferentes dos judeus. Tinham uma religião diferente e também falavam com um sotaque diferente. À entrada de Sicar, Jesus se assentou junto a um poço. Ele estava cansado, com fome e com muita sede. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Geralmente, aquele poço, chamado de Poço de Jacó, era muito movimentado, mas enquanto Jesus estava ali, apenas uma mulher veio buscar água. No calor do dia, todos os samaritanos permaneciam dentro de casa. Você pode me dar um pouco de água para beber? A mulher olhou em volta e pensou, este judeu realmente está falando comigo? Por que um judeu falaria com uma samaritana? Eles nunca falam com a gente. Você não deve me pedir água. Se você me pedisse água, eu não recusaria dá-la a você. Eu lhe daria água e você nunca mais sentiria sede. A mulher escutou. Nunca mais teria sede? Esqueceu-se de que não devia falar com um judeu. Tudo o que podia pensar era sobre a água. Ela queria aquela água especial para nunca mais sentir sede. Então Jesus explicou. A água que estou falando é a vida eterna, que recebemos quando cremos em Deus e escolhemos segui-lo. A mulher creu em Jesus. Ela queria que outras pessoas crescem e recebessem a água que Jesus tinha prometido. Então, bem depressa, ela retornou à cidade. Venham! Venham ouvir um homem. Ele tem uma mensagem maravilhosa. Jesus permaneceu em Sicar durante 2 dias, dando água da vida para todas as pessoas dali. Para Jesus, não importava que as pessoas fossem diferentes dele. Não importava que tivessem uma religião diferente, não importava que os judeus não gostassem deles. Jesus ama todas as pessoas do mundo. Todos podem ser amigos de Jesus, não importa onde vivam ou que aparência tenham. Ele quer que façamos novos amigos para ele, não importa quão diferentes sejamos. E aí, galerinha do Geal, gostaram da parábola de hoje? É a parábola da mulher samaritana. Vamos relembrar um pouco, recapitular o que aconteceu nessa passagem? Bom, primeiro, Jesus e os seus discípulos estavam caminhando por Samaria. E é importante a gente sempre lembrar que os judeus, que eram aqueles que estavam com Jesus, e os samaritanos, que são os que moram em Samaria, não gostavam nem um pouco
uns dos outros, não se respeitavam, mal sequer conversavam uns com os outros. Olha isso! E após caminhar bastante, Jesus ficou descansando um pouco em um poço que tinha lá. Então, chega uma moça samaritana para buscar a água daquele poço. E Jesus pede um pouco. E a samaritana ficou incrédula que um judeu estava falando com ela, já que a maioria dos judeus acreditavam ser superiores aos samaritanos. E os samaritanos também acreditavam ser superiores aos judeus. Como eu disse, eles nem sequer conversavam uns com os outros. Por que ele de repente falou com ela? E além de falar com ela, Jesus também tratou ela, sem diferença alguma. E ainda compartilhou os seus ensinamentos. Pois é, os mesmos ensinamentos que ele compartilhava com os seus discípulos. Jesus agiu sem distinção nenhuma. Tratou todos iguais. Ele nem se preocupou quem eram aquelas pessoas. Ele apenas ofereceu o seu amor e os seus ensinamentos. Ele colocou em prática a lei de igualdade. E a lei de igualdade também está presente no livro dos Espíritos. Vamos ver o que os Espíritos dizem? Os trechinhos foram retirados justamente do livrinho dos Espíritos, que é uma adaptação feita para a criançada conseguir entender melhor o que é dito no livro dos Espíritos. Então vamos ver qual é a pergunta que Kardec faz aos Espíritos. Vamos lá, essa aí que está na tela. Os homens são todos iguais diante de Deus? E eles respondem que nenhum homem é superior a outro, ou seja, todos são iguais. Da mesma forma que Jesus tratou os samaritanos, da mesma forma que ele tratava os seus discípulos, com igualdade. Ricos e pobres, todos nascem com o mesmo objetivo e passam pelos sofrimentos do caminho. Assim, observamos que os preconceitos de raça, classe social, crença e tantos outros que tantas dores nos causam são totalmente absurdos. Dessa forma, a gente pode concluir que não existe uma pessoa melhor do que a outra, um jeito melhor que o outro, nada melhor do que o outro, porque nós somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus e reencarnamos para evoluirmos e progredirmos sempre. Sempre a gente pode estar melhor, progredindo. E assim, como as duas meninas que a gente viu que passaram antes no vídeo, antes de contar a historinha de Jesus com a mulher samaritana, independente de raça, cor, religião, todos nós devemos respeitar e amar igualmente, sem distinções. Assim como Jesus amou e respeitou os samaritanos. E essas foram as reflexões de hoje sobre a gente sempre agir de uma forma boa com o próximo, não desrespeitando, sendo justo, sendo bom, agindo com amor. Sempre lembrar de agir com amor, assim como Jesus agiu com amor com a mulher samaritana. E hoje eu gostaria de recomendar para vocês a música Cântaro, do Tim Vanessa, que fala justamente sobre a parábola que a gente estudou no GEAL de hoje. Eu espero que vocês gostem da música e é isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem. Beijão! Como falas tu comigo, sendo eu samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, ó Galileu. Junto ao
ao poço busco águas e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Com teus olhos me divisas e me livras da armadilha, onde os homens, os maridos, os altares deste mundo, ó Galileu. Junto ao poço busco água e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta, és verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta, és verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, Junto ao poço eu te encontrei. ó Galileu, Junto ao poço eu te encontrei. ó Galileu, ó Galileu, Junto ao poço eu te encontrei. ó Galileu, Junto ao poço eu te encontrei. ó Galileu. Eu te encontrei. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Estou aqui para dar as boas-vindas para essa reunião virtual que está começando. Hoje quero convidar a todos e todas a acessarem aqui a descrição do vídeo, que tem várias informações a respeito do funcionamento do nosso Centro Espírita e também o link do jornalzinho da nossa casa.
né? Então, todo mês nós temos uma publicação desse informativo com várias informações sobre os cursos, sobre a evangelização, sobre as campanhas assistenciais, enfim, atendimento fraterno, todas as atividades que compõem, né, o dia a dia do nosso centro espírita. Então, convidamos a todos que possam estar também conhecendo, né, essas informações que são veiculadas aqui na descrição. Essa noite teremos um momento bem especial, que é o momento da nossa palestra mensal. E quem vai nos trazer hoje esse momento assim, então, de tanta informação e reflexão vai ser a Nilza Silva, que é uma companheira da nossa casa e que ela vai trazer um tema bem interessante, vai nos dar a conhecer, né, ou complementar as informações de quem já conhece, né, da personalidade Delfina Girardin. Então, vamos ficar aqui bem unidos, com os pensamentos bem voltados para esses momentos especiais que passamos todas as sextas-feiras à noite, e também aqueles que acessam em outros momentos, que possam sentir também, né, essas vibrações chegando aos seus lares no momento em que acessarem. Então, fiquemos assim, unidos, vibrando por Jesus, por todas as pessoas, né? Pedindo por todas as pessoas que estão necessitando nesse momento, que os nossos lares também se encham de luz, com as vibrações amorosas que unidos certamente estaremos, né, recebendo e irradiando. Uma boa noite a todos. Esta mensagem está presente em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24. A desgraça real. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolhentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne
contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Delfine de Girardin. Mestre Jesus, aqui nos colocamos, rogando a Ti pelo Teu amparo na reunião que se inicia. Com certeza, os amigos espirituais do Centro Espírita Miguel, que coordenam essa tarefa, já estiveram acompanhando a nossa palestrante da noite desde o momento da sua preparação. Que a Nilza possa estar sendo amparada nesse momento em muitos abraços espirituais, representando a nossa gratidão pela sua dedicação, pelo seu esforço. Que a Tua luz, Senhor, possa nos envolver também, cada um de nós e de nossos lares, para que tenhamos o aproveitamento necessário, com a experiência dessa personalidade que vai ser mencionada na palestra de hoje, que a sua experiência possa trazer muitas reflexões para cada um de nós sobre a nossa vida, sobre os nossos trabalhos na seara de Jesus. Que o seu exemplo possa nos estimular a essa reflexão, a essas considerações íntimas. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa companheira, que gentilmente aceitou o convite para essa palestra, e agradecemos pela vida de cada um de nós aqui presente. Que essas vibrações amorosas possam ser estendidas a todos aqueles que precisam de ânimo, de força e de coragem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos que estão assistindo agora em tempo real. Bom dia ou boa tarde para todos aqueles que irão assistir em outro momento. Meu nome é Nilza Silva, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e estou aqui hoje para que juntos possamos refletir sobre Delfine de Girardin. E na mensagem inicial, que fala sobre a verdadeira desgraça, uma mensagem, essa mensagem nos diz que, na realidade, a verdadeira desgraça não são as dores físicas, mas as consequências que são trazidas devido à nossa conduta. E é dito mais: como evitar essas desgraças? E ela nos diz: ouvindo a nossa consciência e agindo de acordo com as leis divinas. Quem nos traz essa mensagem é Delfine de Girardin, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e é sobre essa personagem da codificação que nós hoje iremos conhecer, falar um pouquinho mais. Para falar sobre Delfine de Girardin, a musa da pátria, eu tomei como referências o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, versículo 24, o Livro dos Médiuns, no capítulo 31, a 14ª mensagem, a Revista Espírita nos anos de 1860, 61, 63, e 2 livros da editora Celde, o livro Madame de Girardin,
a Musa da Pátria, de Maria do Carmo Marino, e Espíritos do Senhor. Então, vamos conhecer um pouquinho mais quem foi Delphine de Girardin. Então, vamos falar sobre a mulher, a médium e a contribuição que esse espírito trouxe para a doutrina espírita. Delphine de Girardin nasceu em 26 de janeiro de 1804, em Aix-la-Chapelle, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. Então, observemos que ela nasceu no mesmo ano que Allan Kardec, o nosso codificador. Ele também nasceu em 1804, no dia 4 de outubro. Então, ela nasceu no início do ano e ele já nasceu mais para o finalzinho. E é interessante aqui também observarmos que o desencarne dela se deu em 1855, no ano em que Kardec começa o seu trabalho, as suas observações junto à espiritualidade, começa a se interessar por esse trabalho. E daí nós observamos que Delphine de Girardin e Allan Kardec foram contemporâneos, né? Eles viveram na mesma, tiveram essa existência, né, com essas personalidades na mesma época. E Delphine de Girardin, ainda muito jovem, ela foi introduzida na sociedade parisiense pela sua mãe, que era uma mulher de letras. E desta forma, ela conheceu, né, toda a elite francesa. Ela vivenciou ali com esta elite francesa. E, dada sua beleza e seus dons poéticos, recebeu o cognome de Musa da Pátria. Porque Delphine de Girardin, ela divertia as pessoas que frequentavam o salão da sua mãe, porque ele era frequentado por grandes escritores da época. E ela fazia esse divertimento recitando poesias de sua autoria. Ela já mostrava-se como uma mulher muito avançada para sua época. Ela era uma mulher exuberante. A Madame de Girardin participou do movimento literário e político francês do século XIX. Nós sabemos bem, né, nos bancos da escola, nos bancos escolares, a gente aprende isso, que o século XIX foi um século de grande estabilidade para a França, na área política. Foram assim, aqueles movimentos revolucionários que ocorreram lá na França, trouxe assim um retardamento ao progresso intelectual, não o progresso econômico, intelectual, mas o progresso econômico da França. E isso retardou o progresso social. Quem leu o livro A Caminho da Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, pode ver, Emmanuel nos traz, ele bem diz nesse livro, que ele não vem aqui nos falar de história, né? Mas ele vem contar a visão espiritual que houve, não é, desde da criação, desde que Jesus, né, criou o nosso planeta, e ele vem narrando fatos. E Emmanuel nos mostra nesse livro como que a França, a espiritualidade tinha planejado que a França seria o local da onde sairiam assim todas se expandiria
toda a cultura, o conhecimento, e o cristianismo também seria dali expandido. Os ensinamentos de Cristo, através de todo aquele movimento que havia na França, iria espalhar-se pelo mundo. Mas, como nós bem vemos repetindo no livro A Caminho da Luz, não foi bem isso que ocorreu. Tanto que Emmanuel, neste livro ainda, ele nos diz o seguinte: cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França, depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Então, isso está lá no livro A Caminho da Luz. Então, a França, ela teve provações dolorosas por conta de vários fatos que lá ocorreram. Porém, voltando a falar da Madame de Girardin, ela tinha assim, uns dotes naturais muito graciosos. Ela era uma mulher muito bela, mas ela jamais se aproveitou desses dotes. Ela nunca abusou deles, nem para atormentar os homens, nem para humilhar as mulheres que frequentavam ali o salão, que ela, neste momento, ela já tinha o salão próprio, né? Mas ela não se utilizava desses dotes naturais para que ficasse em evidência. Era uma escritora respeitada, dedicou-se como poeta, romancista, contista e notadamente como jornalista. A prosa era considerada por seus contemporâneos, aqueles grandes escritores, artistas da época, consideravam sua prosa, como sarcástica, viva, clara e original. Seu poema Desenchantement, que quer dizer em português desencanto, encarna o ideal da alma de mulher de letras dos anos de transição da Revolução de 1789 a 1836. As mulheres escritoras naquela época, elas sentiam assim uma ardente sede de liberdade. Elas tinham plena consciência de suas capacidades intelectuais, mas essas capacidades não eram muito reconhecidas. Vamos lembrar que a mulher naquela época não era muito valorizada. Então, era muito comum naquela época as mulheres elas usarem pseudônimos masculinos para poder se expressar nas artes, na escrita, no teatro, nas formas de usar toda a sua arte. E com isso, durante mais de 10 anos, que foi de 1836 a 1848, ela assinou suas crônicas com o pseudônimo masculino Vicomte de Launay, quer dizer, Visconde de Launay, para que ela pudesse se expressar. E com isso, a Madame de Girardin deu ao jornal La Presse suas crônicas Lettres Parisiennes, que é uma obra-prima de observação. Ela trata ali nessa obra, nessas crônicas, ela trata sem preconceitos e com muito humor da vida política, social e artística do seu tempo. Em seus romances e novelas, o mundo é retratado por alguém que o vê e que o vivencia.
E isso era uma coisa rara entre os escritores daquela época, né? Lá do século XIX. Ela reinou absoluta nos salões literários parisienses, recebendo o apoio e a admiração dos maiores nomes da literatura francesa do século XIX. Madame de Girardin abordou a literatura sob todos os aspectos, sob todos os ângulos: poesia, romance e peças de teatro. Mas foi reconhecida e ficou para a posteridade como a pioneira do jornalismo de humor. De seus inúmeros textos poéticos, um retrata de forma lírica e suave seu juvenil amor por Alfred de Vigny. E esse texto poético, na época, foi musicado por seu amigo Franz Liszt. E é só um pequeno trecho desse poema que ela dizia assim neste poema: ele me amava tanto. Não, eu não o amava, mas me movi de felicidade. Minha irmã, senti-me corar ao ouvi-la. Fugi do seu olhar, tremi ao vê-lo. Ele me amava tanto. Porém, ela ficou revoltada com o jogo de sedução de Vigny, tal que ele era apelidado por sua mãe de o anjo do adultério. E a sua mãe colocou nele este apelido, referindo-se às qualidades que ele tinha para seduzir outras mulheres. E Delphine, amargurada, rompeu com ele. Em agosto de 1835, já casada com Émile de Girardin e reconhecida como renomada escritora, escreve um poema melancólico, cheio de recordações e repleto de estímulo às jovens. E era um alerta às jovens contra os males provenientes do amor, porque ela sofreu muito por conta disso. Ela foi zombada, chegou a ser até um pouco desacreditada. Então ela escreve esse poema que é um alerta às jovens contra os males provenientes do amor, do casamento. Neste poema, ela resumia todas as humilhações pelas quais ela passou. E o reconhecimento de Madame de Girardin cruzou fronteiras, tanto que Machado de Assis inclui na primeira edição, em 1864, da sua coletânea de poesias Crisálidas, o poema Canto de um Escravo, extraído da tragédia de Madame de Girardin, Cleópatra, que ela escreveu em 1847. Essa peça de Madame de Girardin, ela foi encenada com grande sucesso no teatro francês e conta a história de um escravo que se apaixonou pela rainha do Egito e que é condenado à morte por conta desse amor. E assim nós falamos um pouco da mulher. Foi só um pouco mesmo, porque a vida de Delphine de Girardin é recheada de muitos fatos, muita coisa que o tempo aqui não nos permite falar tudo. Ela foi uma mulher muito bela, uma grande escritora, romancista, roteirista, jornalista,
e amou muito e também sofreu muito com isso. Mas agora vamos falar um pouquinho da médium Girardin, Madame de Girardin. Então, desde o seu surgimento em Paris, em abril de 1858, em abril de 1853, Madame de Girardin sempre foi uma crente fervorosa das comunicações com os espíritos através das mesas girantes. E todos nós conhecemos, né, esse fato que foi um marco vamos dizer assim, para que o espiritismo chegasse até nós. Porque a comunicação com os espíritos não foi algo que surgiu ali. Sempre houve, em todas as épocas, em todos os tempos, sempre houve essa comunicação. Tanto que Moisés, ele proibiu da comunicação com os mortos. Ele diz assim, que era proibida a comunicação com os mortos. Por que Moisés fez essa proibição? Porque era usado para coisas corriqueiras, para futilidades. As pitonisas, as sibilas, que eram as médiuns, né? É o nome que se dava, não se utilizava essa denominação de médium na época, eram consultadas para se saber coisas frugais, futilidades da vida. Então ele proibiu. Tanto que se diz, se não existisse, ele não iria proibir. Como a gente vai proibir algo que não existe, certo? E sabemos que lá em 1848, nos Estados Unidos, lá no casebre, em Hadesville, as irmãs Fox fizeram contato com um espírito, ou melhor, ele fez contato com elas. E daí, as mesas girantes, que o contato depois, não vou aqui ficar contando essa história, porque o nosso foco aqui é a Madame de Girardin, mas uma das formas desse contato eram as mesas girantes. E quando ela chegou à França, esse fato, esse fenômeno, vamos dizer assim, ele não chegou com um cunho para aquele grande povo ali, de um estudo sério. Foi como um espetáculo. Então, era apresentado nos grandes salões como um espetáculo. Era apresentado nas casas, que faziam-se muitas sessões nas casas, né, como um espetáculo. Mas a Madame de Girardin não via dessa forma. Ela já era uma fervorosa crente nessa comunicação dos espíritos, através dessas mesas girantes. Ela nada fazia sem antes consultar a mesa. Ela pedia conselhos literários, ela falava de seus sofrimentos, ela pedia orientações sobre a sua saúde. Enfim, em tudo ela consultava a mesa, mas diga-se aqui com seriedade. Não era com o intuito de divertimento ou brincadeira. Era tudo de uma forma bem séria e responsável. E os mais influentes escritores frequentavam a sua casa. Gautier, Dumas, Cabarros, Arsène Rousseau e sua esposa, Balzac, os irmãos Deschamps, Sainte-Beuve, Chasserieu, Lamartine, George Sand e outros.
E Madame de Girardin, ela estava convencida que ela possuía um fluido particular que lhe permitia entrar em contato com o além-túmulo. Vamos lembrar que Madame de Girardin, ela desencarnou em 1855 e ainda não existiam esses estudos que Allan Kardec estava, que na época, ele, em 1855, ele estava tomando a iniciativa de começar a se interessar por esse assunto. Então, nesses salões, né, nessas sessões que a Madame de Girardin fazia, frequentada por esses grandes escritores influentes, não existia ainda, não tinha sido publicado, melhor dizendo, né, o Livro dos Espíritos, muito menos o Livro dos Médiuns. Então, por isso que ela sabia, ela sentia que ela possuía algo, que ela chamava de um fluido particular, né? Segundo ela, que a permitia entrar em contato com as pessoas, com os espíritos, né? Daqueles que já tinham morrido, na época, o termo, né? Victor Hugo, esse grande escritor, né? Renome muito reconhecido, ele também era muito amigo de Madame de Girardin e frequentador dos seus salões. Victor Hugo foi senador na França, ele fez campanha para Napoleão III, porém, quando Napoleão III foi eleito, Napoleão fez um golpe contra a Constituição e Victor Hugo foi contra, ele se opôs a esse golpe e com isso ele foi exilado por Napoleão. Já no seu exílio, na ilha de Jersey, Victor Hugo convida Madame de Girardin, que nesta época já estava sofrendo de um câncer do estômago, para ir nessa ilha visitá-lo. Então, ele envia para ela uma carta convidando-a. E nesta carta ele dizia assim: você em Jersey, eu já sonho com isso. Nós a alojaremos bastante mal em um canto de nossa cabana, mas você não terá senão que sair para que o oceano beije seus pés. E eu lhe farei concorrência. A ilha é encantadora e esplêndida. Vê-se no horizonte a França como uma nuvem e o futuro como um sonho. Madame de Girardin aceitou o convite e assim que chegou a Jersey, Madame de Girardin iniciou o processo de comunicação, encarregando-se de comprar uma mesa de 3 pés, porque era com esse tipo de mesa que eles faziam a comunicação, fazia aqueles códigos, né, de colocar as letras, e a mesa batia na letra onde formava-se as palavras. Deveria ser bastante trabalhoso, né? Mas assim conseguia-se diversas comunicações quando os espíritos se manifestavam. E lá, junto com a família de Victor Hugo, houve diversas tentativas lá na ilha Jersey, muitas infrutíferas. Porém, em 11 de setembro de 1853, ocorre uma comunicação marcante. O espírito que se apresenta é o de Leopoldine,
filha de Vitor Hugo, que teve uma morte em condições trágicas. Leopoldina e seu marido tinham morrido afogados. E esse espírito se comunica. Então, nós observamos que foi através da Madame de Girardin que Vitor Hugo ingressa neste assunto, nestas questões espíritas, e nos trouxe obras magníficas sobre o assunto. Como nós vimos anteriormente, Madame de Girardin e Allan Kardec, eles nasceram no mesmo ano, 1804, e foram contemporâneos. Então, acreditamos que eles até devem ter frequentado, por algumas vezes, os mesmos salões. Mas ela foi, assim, uma grande médium. Tanto que Kardec, no Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, quando a Madame de Girardin já havia desencarnado, ela desencarnou em 1855, Kardec coloca assim, escreve assim, no Livro dos Médiuns, no item 144. Um aparelho mais simples, porém, do qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de Mesa Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emília de Girardin. Ele fala Emília de Girardin porque, como vimos antes, ela foi casada com Emílio de Girardin, e era um hábito na época se referirem às esposas desta forma. Então, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emília de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Então, observamos aí que Kardec está homenageando a senhora de Girardin, quando ele diz, tendo em atenção, ele está dando o nome da mesa de Mesa de Girardin. E assim nós vimos também um pouco sobre as atividades da Madame de Girardin como médium, ressaltando aqui mais uma vez que foram só breves trechos que trouxemos. Muito mais ela fez com a mediunidade. Mas agora, já desencarnada, vamos ver qual foi a contribuição que esse espírito traz para a doutrina. Quais são as mensagens que ela traz? Quais são as orientações? Vamos ver o espírito, quer dizer, as contribuições que esse espírito trouxe para a doutrina. Veremos agora algumas contribuições, algumas mensagens que esse espírito trouxe. Temos certeza que tem muito mais, mas algumas que Kardec usou na codificação e na Revista Espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos a verdadeira desgraça, que nós vimos lá como página de preparação, onde nesta mensagem a Delphine de Girardin, ela nos mostra que, na realidade, a verdadeira desgraça são as consequências dos nossos atos e que nós podemos evitá-la. Evitar como? Vendo o que está escrito na nossa consciência, porque as leis divinas,
estão escritas em nossa consciência. É segui-la, é fazer esse trabalho de transformação moral e vivenciar o que é justo, o que é certo, o que é bom. É fácil? Não. É possível? Com certeza. Então, esta é uma forma de evitar o que nós chamamos das desgraças. No livro dos médiuns, tem lá no capítulo 31, a mensagem 14ª, é uma mensagem da Delphine de Girardin, voltada aos médiuns. Esse livro, que foi publicado por Allan Kardec em 1861, é um livro que todo médium tem que ler e, mais do que isso, tem que estudar. E esse espírito, né, ele deixa uma mensagem falando aos médiuns como é importante, né, este trabalho com desinteresse. A todo o momento nós ouvimos falar isso, que é importante que o médium desenvolva esse trabalho com desinteresse. E fala também das qualidades, que ela diz, qualidades essenciais aos médiuns, que é a importância da modéstia e o devotamento. Porque um médium orgulhoso, o médium vaidoso, ele corre risco. Então, o médium tem que trabalhar com modéstia e com devotamento, isto é, ele tem que se dedicar àquela tarefa, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. O comprometimento dele com a tarefa mediúnica tem que ser grande. Na Revista Espírita, temos diversas mensagens dela. Em agosto de 1860, encontramos uma comunicação intitulada de Mascaradas Humanas. O que Delphine nos traz? Qual é o teor da mensagem? Ela fala sobre o que ela chama de mascaradas, que os franceses usavam lá na época que ela citava, que são as máscaras. E aí nós podemos trazer isso para o nosso tempo, que não eram os franceses que usavam. Toda a humanidade, né, até hoje usa máscaras. Máscaras política, social, religiosa. E ela diz que por conta dessas máscaras que muitas pessoas usam, elas são levadas a vertigens. Quer dizer, sai um pouquinho da realidade sem se perceberem disso. Nesse artigo ela ainda diz assim: todos vós buscais loucamente, não encontrando nesse tumulto nem vosso ponto de partida, nem o vosso objetivo. Quer dizer, um dia vai ter que tirar a máscara, né, para viver a realidade. Ainda na revista de 1860, em outubro de 1860, tem uma outra comunicação intitulada A Eletricidade do Pensamento. E nesse artigo da eletricidade do pensamento, a Delphine de Girardin, ela está nos falando sobre o magnetismo, que ela até diz assim: a eletricidade do pensamento pode ser espalhada como por encantos nos cérebros menos preparados para recebê-la. E isso já prova o magnetismo. Então, vocês veem, nós vemos, né,
como ela trata desse assunto, chamando de eletricidade do pensamento. E aí ela diz mais, ela diz assim, olha, o Espiritismo explica os fatos até então relegados à superstição, porque haviam muitos fatos que as pessoas não sabiam explicar, não tinham como. E aí, porque os estudos ainda estavam ocorrendo, e aí elas davam por conta de milagres, ou como coisas supersticiosas, ou como coisas de bruxaria, feitiçaria. E hoje nós vemos que a ciência espírita nos explica tudo. Detalhe, a ciência oficial, a ciência materialista está chegando e observando isso que a ciência espírita já trouxe há muito tempo. Muitas vezes eles dão outros nomes, mas os fatos estão sendo comprovados. Um outro artigo, ainda na revista de 1860, no mês de novembro, intitulado Os Sábios. Ela fala, né, nesta mensagem, de muitos homens que tinham muitos conhecimentos, homens que tinham assim mais cultura, mais estudos do que outros, mas que no passado, por conta disso, muitos foram desacreditados e muitos foram até levados à fogueira por conta disso, né? Por conta dessa ignorância que havia, muitos não puderam levar adiante fatos que eles já desconheciam, e com isso o progresso era um pouquinho mais atrasado. Uma outra mensagem dela, ainda em 1860, era a intuição da vida futura. Nesse artigo, ela fala ao grupo da sociedade. Que sociedade é essa? Kardec, ele fazia seu trabalho na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que a gente chama era o primeiro centro espírita, né? Que a gente costuma identificá-lo dessa forma. E ali eram feitas várias comunicações, vários espíritos se manifestavam, uns eram evocados, outros vinham espontaneamente, faziam suas comunicações espontâneas, e Kardec observava. Kardec recebia cartas, correspondência do mundo todo que enviavam para ele. Então ele tinha assim uma gama muito grande de informações. Ele observava para ver a concordância da espiritualidade em torno de certos assuntos. E ali a Madame de Girardin escreve para este grupo da sociedade falando sobre a intuição da vida futura. E nessa mensagem, ela chama a atenção de que todos somos espiritualistas. E ela discorre de uma forma lógica, com um raciocínio muito lógico, mostrando que todos somos espiritualistas. Ainda em 1860, tem uma outra mensagem no mês de dezembro sobre a reencarnação. E ela começa esse artigo dizendo que a reencarnação é uma coisa lógica.
toca os nossos sentidos. E no meio do artigo, ela mostra também, ela fala, ela dá fatos que, se a gente olhar, não digo a gente espíritas, que nós já sabemos disso, mas que uma outra pessoa leia com boa vontade, vai ver que é uma lógica muito grande o que ela nos traz ali. E ela termina o artigo dizendo: se refletirdes, não podereis deixar de vos render à evidência, porque fica evidente que a reencarnação é um fato. Depois, ela faz um outro artigo, aí já em 1861, sobre ensinamentos. Nesse artigo, ela vem agradecer uma defesa que fizeram a ela, que ela foi atacada, né? Em uma das comunicações, ela sofreu uns ataques e ela recebe uma defesa. E aí ela vem agradecer nesse artigo intitulado Ensinamentos. E temos também em 1861 ainda, outra mensagem dela chamada Defesa de Lamennais. Nesse artigo, houve um debate entre alguns espíritos, é interessante, né? Vários espíritos se comunicando e houve, assim, um debate e houve um ataque a Lamennais, que é um outro expoente da codificação espírita. Nós temos na revista, na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, diversas mensagens de Lamennais. E aí ela vem como Visconde de Launay. Lembra que nós já falamos que ela, durante 10 anos, encarnada, ela escreveu para o jornal La Presse crônicas como Visconde de Launay? E ela aqui na sociedade, ela vem fazendo a defesa de Lamennais como o Visconde de Launay. E, por último, em 1863, ela faz a mensagem Os Falsos Devotos, que eu também trouxe um trechinho desta mensagem para a gente encerrar esse nosso trabalho de hoje. Os falsos devotos. Os falsos devotos se consagram às aparências e traem a verdade. Tem um coração seco e os olhos úmidos, a bolsa fechada e a mão aberta. Falam de bom grado ao próximo, criticando-lhe as ações de maneira afetada, isto é, exagerando o mal e subestimando o mérito. Muito voltados à conquista dos bens materiais ou mundanos. Agarram-se a tesouros imaginários que a morte dispersa e negligenciam os verdadeiros bens que servem ao fim do homem e são a riqueza da eternidade. Então, por si só, esse trecho já fala muito conosco o que são os falsos devotos. É muito simples a interpretação dele. E muito estamos agradecidos a esse espírito de luz que tanto nos trouxe para a nossa reflexão, que tanto contribuiu para essa doutrina de amor, de paz, de fé, de esperança e de estímulo à nossa transformação.
eu aqui termino nosso trabalho agradecendo a todos vocês por essas vibrações assim de alto padrão, e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Senhor, ao fim deste trabalho, queremos agradecer por tudo que recebemos, por todas essas vibrações de paz, de amor, de luz, de fortalecimento. Agradecemos a Ti, agradecemos aos trabalhadores da Casa de Miguel, que nos inspiram, nos orientam, aos nossos mentores, que sempre estão aos nossos lados, nos trazendo toda a orientação, o acolhimento necessário. Rogamos, Senhor, fortaleça a nossa vontade de seguir os Teus ensinamentos, para que a nossa jornada evolutiva seja feita de paz, de luz, de fé e de esperança. Muito obrigada, Senhor. E assim, pedimos a Tua licença para encerrar a reunião do dia de hoje, sem antes agradecer acima de tudo a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Gratidão, gratidão, gratidão. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina